Não parece mais é sério, Bruno Cunha, dessa vez uma entrevista com o André, o diretor de Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós. E, André, a minha primeira pergunta é a seguinte: como você chegou nesses personagens para fazer o seu filme? Porque eles são bem distintos, com histórias de vidas bem diferentes, você vai traçando pontos diferentes. Então, como é que é chegar neles? E obrigado pelo tempo. Bruno, obrigado você pelo convite. Olha, fizemos uma bela pesquisa. A gente tinha muitas histórias e a gente foi recebendo mais histórias, porque a gente tinha uma pesquisadora que ia atrás de história, a gente tinha gente da equipe que conhecia histórias, eu conhecia algumas histórias, enfim. E aí as coisas começaram a chegar, e aí uma hora a gente falou, bom, agora a gente precisa pensar qual a gente acha mais interessante pro filme, porque todos eram muito interessantes. Só que tinha que caber na nossa narrativa, né? Então, esse foi o processo. O Joshua, por exemplo, que é um que eu entrevisto na varanda, ele, por exemplo, eu fui num evento e ele tinha sido convidado para falar lá na frente. Falei, meu Deus, que história legal desse cara no meu filme. Então, as histórias foram chegando de diversas formas pra gente, sabe? Até que a gente decidiu por esses personagens e começamos a ligar e falar, quer participar de um filme? E aí assim foi. E como é que é a montagem? Porque você vai ali, você vai conversar com a pessoa, claro, você leva o roteiro, você leva perguntas, você vai preparado. Mas às vezes sai uma coisinha nova, ele conta uma coisa que você não está esperando. Então, como é que é a montagem final de um filme desse, para um filme que é basicamente de narrativa, de história de pessoas? Olha, Bruno, eu tive que praticar uma coisa que chama desapego. Porque, ó, Imagino. gente, ó, eu fui assistir a cópia final do filme DCP na sala, cinema. Quando eu terminei, falei, putz, pra equipe, assim, a gente tinha que fazer Um Pouco de Mim, Um Pouco de Nós, parte 2. Porque é muita história legal. Tem muita coisa que a gente não contou. E a gente, você sai de lá e fala, meu Deus, por que eu não boto? Mas, enfim, tinha que caber naquela narrativa, nesse filme, esse era o melhor resultado. Mas é isso, né? No documentário você tem que estar muito aberto a essas respostas que não tem tanto a ver com a pergunta, ou que tem a ver com a pergunta, mas ela extrapola a resposta que você estava esperando muito mais. E aí, depois na edição, montando, você fala, gente, deixa eu botar isso aqui porque é legal, ou você conhece uma coisa diferente. Mas é isso, eu fui fazendo aquele select e pensando, ah, meu Deus, isso aqui tem que ficar pra depois, isso aqui eu posso guardar. E assim, os cortes, meu, tinha 2 horas e pouco o filme, sabe? E, e eu já achava legal. Falei, tá legal. Vamos, mas depois você vai evoluindo e pensa, ah, isso aqui é uma barriguinha, isso aqui a gente podia cortar, isso não faz tanto sentido aqui agora. E assim foi indo. Mas é isso, né? Um exercício de escuta e depois de curadoria, vamos dizer assim. E você aparece em vários momentos também, a sua imagem no filme também foi pensada ou foi acontecendo? Tudo bem, no começo, ok, porque você tá conversando, você tá andando, faz Sim, sentido sim, sim. você aparecer. Mas tem momentos que até a câmera tá bonitinha, você tá bem quadradinho, né? E aí Tô. você fala, foi pesado, eu fico com essa curiosidade de assistir, Foi. porque você tá muito bem quadrado em alguns momentos. Eu tô, exato, eu tô ali bem, né, no negócio. Eu falei, ó, caprichem, pessoal, não vai me deixar mal enquadrado. Não, foi pensado, porque esse filme eu queria me inserir na narrativa. Então, claro, ó, no começo óbvio, né, mas Uhum. depois eu achei que eu até apareceu alguns momentos que a gente foi cortando, mas eu sempre tinha uma câmera para mim, para mostrar essa proximidade com o entrevistado. Era essa a ideia mesmo. E eu até achei engraçado porque eu não tinha me tocado disso, eu só fui reparar agora, quando começou a sair assim, um pouco de mim, um pouco de nós, a sinopse, aí sai lá, elenco, né? E aí apareceu o meu nome. Tipo, falei, cara, não tinha pensado que eu saí como, tipo, elenco, parte do. Era uma coisa tão mais. Sei lá, de querer entrar na história, de mergulhar, e depois tudo vira um catálogo, né? Tipo, esse cara tá aí no projeto. Mas sim, tinha sido pensado, foi pensado.
como entrelaçar tudo isso? Porque você vai de uma coisa, depois você vai para outra. Como é que é encontrar os pontos de virada do filme de falar, olha, eu vou sair daqui, depois eu vou para lá? Como é que é encontrar esses momentos? Olha, você fez uma pergunta difícil, hein? Devia ter falado que acabava naquela hora mesmo. Meu, foi um exercício de roteiro, de realmente ir conduzindo a história para... Eu espero que tenha ficado assim, espero que tenha sentido isso, que ela ficou bem amanteigada, assim, as coisas foram levando, era o nosso objetivo. Então foi realmente uma construção de roteiro forte para trazer um clímax, depois desce, aí um vai levando para o outro, quando a gente chegou nessa guerra, o que aconteceu. Aí, se você for acompanhando, a gente tem um pouco essa montagem, tipo, quando o cara foi preso, aí o outro tá contando de como foi no campo de concentração, aí depois como foi sair. Então foi isso. E aí, a partir também dos que a gente chama sempre, né, de especialistas, né, mas jornalistas, filósofos, né, que compõem essa narrativa, para eles também ajudarem a gente a levar para um pouco de nós no filme, assim. Então, mas é costurando, né? É uma costura, é um trabalho minucioso ali, porque você vai ouvindo, fala, puxa, agora seria muito bom que alguém falasse tal coisa, né? Aí você vai no material bruto, procura, acha que alguém falou. Claro, muito disso já estava nas pautas, então a gente sabia que na pauta eu já perguntava coisas, elementos que iam me levar para um pouco de mim e um pouco de nós. Tava ali. Mas você tem que sempre achar, né? Depois, tem que procurar, tem que. Então E tem outra, né? Eram histórias fortes, então tinha uma questão também de ouvir, de pensar, sabe, quanto que a gente quer chocar ou não quer chocar. Tem ali um limite também, né? Como é que é? Cara, quanto forte né? Porque você quer dar um soco no estômago, né? Mais um tapinha, enfim. Mas acho que é isso. E André, já que você citou, né, não estava, já que tem o direito a mais uma pergunta, já que a gente está aqui, vencendo. Já que a gente está aqui, esses especialistas, vamos dizer assim, que você escolheu, também foi pensado no roteiro do tipo, você estava montando o filme, olha, o Cortella seria legal agora, tal pessoa, pô, acho que ele conseguiria contribuir de alguma forma. Você pensou nesses nomes ou foi assim, indicação, foi feito de uma outra forma? Essas vozes, vamos dizer assim, fora dos personagens. Não, foi pensado. Foi escolhido, tipo, a Cláudia Costin, por exemplo, era para falar de educação. Então, e a gente foi atrás de alguém legal que falasse de educação. O Cortella, ele é um filósofo, ele fala umas coisas super interessantes, né? O Oscar, ele fala do nazismo, neonazismo, né? Do conteúdo da escolha, da questão da escola, o Bial idem, quando a gente encontra com algumas pessoas, a gente tem que tentar achar um elo de ligação, multiculturalismo, essas coisas todas eu acho super interessante. Então, eram pessoas que eu gostaria de conversar, bater um papo e trazer isso pro filme. Não é nada assim aleatório, é tudo tipo, vamos pensar nessa pessoa, o Caio Blinder, por exemplo, eu acho um baita articulista. Então sim, foi pensado. Teve isso. E claro, as perguntas deles eram também para trazer esses debates, né? Eles falam coisas, claro, como técnica de documentário, né? A gente pergunta mais ou menos a mesma coisa, claro, para uma coisa mais, para uma coisa menos, mas para eles poderem ter uma liga e a gente poder contar essa história. Bom, André, obrigado. Agora sim, encerrando. Então, tá bom. Obrigado a você. Tá? Lembrando, você que está assistindo a entrevista, tô deixando a crítica de um pouco de mim, um pouco de nós aqui nos comentários do vídeo. André, obrigado e parabéns pelo filme, tá? E obrigado pelo tempo. Obrigado a você pela entrevista e oportunidade. Valeu. Até mais, cara. Até mais. Falou.